Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, a Sisbec, está completando 75 anos. Foi fundada em 27 de setembro de 1944, quando a economia da cidade era basicamente a indústria de móveis. O primeiro presidente foi Manuel Corazza. E o presidente atual, 75 anos depois, é o convidado de hoje do Memória na TV, o advogado Walter Moura. Moura, muita alegria de recebê-lo para falar dessa data importantíssima, 75 anos da Sisbec. Ademir, a alegria é totalmente minha. É uma honra falar sobre essa data e principalmente é uma satisfação e uma honra estar ao seu lado. O grande memorialista, historiador, o grande Ademir Médici. Muito obrigado. Para mim, Ademir, sempre estar ao seu lado, eu sempre aprendo muita coisa. Nós tenho certeza que sim. nesse bate-papo informal que nós vamos ter hoje, nós vamos aprender, eu vou aprender muito com você. Você sabe, Walter, que nós abrimos esse programa mostrando uma foto daqueles empreendedores, daquele pessoal que 75 anos atrás acreditou em algumas causas. A reconquista da emancipação política perdida para Santo André e a criação de um órgão que unisse os industriais e que unisse os comerciantes da cidade. E você veja que em 1943 e 1944 a cidade estava em ebulição. Nós éramos dependentes de Santo André, a comarca a cidade de Santo André. Nós só conseguimos a emancipação política em 1944, 30 de novembro de 44, e 1º de janeiro de 45, o Wallace Cochrane Simonsen tomou posse como o primeiro prefeito após a emancipação. Isso deveu-se principalmente à fundação da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo. Ela foi fundada em 27 de setembro de 44, a emancipação ocorreu em 30 de novembro de 44, se eu não estou equivocado, 153 dias após. Então você veja que, primeiro, eles coordenaram o econômico, para depois conseguir o político, que foi a emancipação de São Bernardo do Campo, do município de Santo André. Quer dizer, foi fundamental, então, a união dos empreendedores para a conquista da emancipação. Foi, inclusive, a gente percebe, até por você, que nos conta as histórias, que os empresários da época, São Bernardo, na época, tinha os empresários, principalmente do setor moveleiro e o setor têxtil também. Eles estavam se unindo, não suportavam mais São Bernardo não ser um município separado de Santo André, é aquele velho orgulho, está nos batateiros com os ceboleiros na época, e eles conseguiram, através da união dos empresários, da união da comunidade como um todo, conseguiram a emancipação. E eu gostaria de ter vivido essa época, deve ter sido uma época maravilhosa, uma época muito, muito maravilhosa, porque o país estava ainda sob uma ditadura do Getúlio Vargas, quem dominava eram os chamados coronéis, e São Bernardo deu exemplo de colocar à frente da prefeitura um empresário, um banqueiro, que foi o Wallace Simonsen, que na época já tinha aberto o seu Banco Noroeste, foi o primeiro banco da região do Grande ABC. E ele tinha também, o Wallace Simonsen tinha também vamos dizer assim, um sítio aqui na cidade de São Bernardo, uma chácara em São Bernardo, onde ele passava as suas férias. Foi por isso que ele teve amor à cidade, ele foi chamado para prestigiar São Bernardo e principalmente para ser o capitão-mor da emancipação do nosso município de São Bernardo do Campo. E você veja, né, a Segunda Guerra Mundial estava vivendo os seus últimos momentos, terminou em 44 para 45, né? Terminou em 8 de
De 45? O armistício deu-se no dia 8 de maio de 45. De 45. Mas a partir do dia D, que chama dia D, que foi dia 6 de junho de 44, lá na França, praticamente com a derrocada do Hitler, foi paulatinamente, então já a Segunda Guerra Mundial já estava praticamente quase que terminada. E o final foi no dia 8 de maio de 45, que o mundo inteiro consagra isso como o dia da vitória. Todo o trânsito da São Paulo-Santos passava pela Rua Marechal Deodoro, porque a Via Anchieta estava sendo construída para ser inaugurada em 47. Olha, tudo acontecendo nesse período, né? Foi uma década, eu diria assim, muito importante para, não é somente para a região do ABC, não, para o estado de São Paulo e principalmente para o Brasil. Porque os acontecimentos mais importantes ocorreram aqui na nossa região, na região do ABC. Então, veja bem, nós fizemos história a partir daquela época e continuamos ainda a região do ABC, não somente falando especificamente do município de São Bernardo do Campo, mas da região do ABC propriamente dita, como uma região histórica e que conseguiu, depois da emancipação, nos anos 50 começou também a vir para cá algumas empresas, inclusive empresas de grande porte, e nós tivemos, na década de 50, a vinda da indústria automobilística, com o Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil. Ele, é óbvio que ele pesquisou, ele se orientou e verificou que o melhor local para a instalação da recém-indústria automobilística era o município de São Bernardo do Campo, por várias razões. Primeira delas, a Via Anchieta. Foi inaugurada em 47, tinha acesso ao Porto de Santos. Esse é fundamental. Então a posição geoestratégica de São Bernardo do Campo foi um motivo primordial para que nós pudéssemos ter esse boom desenvolvimentista que nós tivemos na década de 50. 56, a inauguração da Mercedes. 58, tivemos a inauguração da Willys. 59, a Volkswagen no Brasil. Tivemos também a Toyota. E a própria Scania a própria Scania em 62. Então você veja que E com elas todas as autopeças, né? É evidente, Perkins, as autopeças, Gamer, a vinda de know-how estrangeiro, porque vindo as autopeças, os alemães vieram para cá também. Então São Bernardo começou a ficar mais importante ainda a partir do momento em que as indústrias automotivas se instalaram aqui. E aí São Bernardo ficou sendo a capital do móvel na época e também do automóvel. Hoje, infelizmente, o setor moveleiro, principalmente as indústrias, já não estão mais em São Bernardo, porque com a especulação imobiliária que houve daquela época para cá, e também as famílias, que eram os capitães da indústria, os filhos não seguiram os pais, e é óbvio que aconteça isso. Ao invés de ficar, por exemplo, atrás de uma máquina, eles foram estudar. E foram estudar para quê? Para ter uma vida melhor do que o dos pais. E consequentemente, eles não seguiram o setor industrial. Isso, daí as indústrias de móveis, a partir dos anos 60, 70 e até 80, serem vendidas para outros empresários, mas principalmente as áreas das indústrias foram transformadas em prédios, em condomínios, e isso aconteceu em São Bernardo como acontece em qualquer lugar do mundo. Isso é normal, dentro do contexto de desenvolvimento econômico. O comércio de imóvel ainda é forte. Quer dizer. O comércio de imóveis é forte. Nós temos uma rua específica de imóveis, que é a Rua Jurubatuba. A Rua Jurubatuba, ela é o maior shopping center a céu aberto, eu diria, do Brasil e talvez do mundo.
Por que eu estou dizendo isso? Porque se você somar todas as lojas de móveis da Jurubatuba, você vai ter uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados de exposição. Então você não vê em lugar nenhum, nenhuma loja, nenhuma indústria que tenha exposição 70 mil metros quadrados somente de móveis. Então a Jurubatuba é o maior shopping center a céu aberto do mundo. Teve o seu auge também, é bom que se diga isso. Hoje está sendo remodelado, reestruturado e está em função da crise que nós estamos atravessando e que atravessamos até há pouco tempo. Eu tenho certeza que a Jurubatuba vai se tornar, ainda continuar sendo o maior center shopping do mundo. Isso é importante porque está na raiz de São Bernardo é o setor moveleiro. Então ela está conseguindo manter esse tipo de atividade empresarial que é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Perfeito. Associação Comercial e Industrial de São Bernardo, a Asisbec. Eu falei a GESBEC anteriormente. Você tentou falar, você falou a Asisbec, sim. A Asisbec, né? A GESBEC era Armazéns Gerais. Né? Armazéns Gerais, cujos Armazéns Gerais também nasceram na Asisbec. Na Asisbec. Isso. Foi em 72, quando o Delfim Neto era o ministro, todo poderoso. E eu vou contar uma passagem interessante para você, Ademir, em primeira mão. Antes, o Aldino Pinotti, há uns tempos atrás... Que foi marceneiro. Foi marceneiro e prefeito de São Bernardo 2 vezes, né? Isso mesmo. O Aldino Pinotti, conversando com ele, ele me disse que a GESBEC, quem ofereceu para ele foi o Delfim Neto. E como ele não entendia nada disso, ele entendia de marcenaria, ele passou isso aí para o Otto Bettig. Certo. O Otto Bettig era da Associação Comercial. Não sei se o Otto naquela época era o presidente, eu acredito que o Otto era o presidente da Associação Comercial. E foi na Associação Comercial de São Bernardo do Campo, lá na Marechal Deodoro, que o Otto conclamou a diretoria, os empresários, e lá eles acertaram a vinda da GESBEC. O Delfim Neto foi muito solícito, ele ofereceu a São Bernardo a GESBEC, e hoje a GESBEC teve um papel fundamental também, principalmente no governo do Geraldo Faria Rodrigues. Depois houve uma dispersão, os motivos não vêm ao caso agora a gente comentar, mas foi de fundamental importância para o desenvolvimento da cidade e principalmente naquela época o desenvolvimento do comércio exterior, baseado nas exportações do Porto de Santos. Perfeito. Com relação a Asisbec, 44 para cá, nunca ela parou, nunca houve uma crise de falar temos que fechar, ela sempre teve uma continuidade? Sempre teve continuidade. Quando eu ingressei, teve suas crises também, evidentemente. Sim. Mas sempre foi uma entidade participativa, uma entidade que procurou cada vez mais aprimorar o conhecimento dos seus associados, principalmente do comerciante local. Eu posso dizer a você, Ademir, que quando eu ingressei na Associação Comercial, a crise talvez a maior crise foi naquela época, fim dos anos 70. Ela estava praticamente sendo despejada, o prédio ela estava instalado. Na Marechal. Pagando cheque no cartório. E hoje, completando 75 anos de vida, a nossa entidade, eu falo isso com muito orgulho, é a maior do Grande ABC em termos de instalações. Nós conseguimos, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação, com muito carinho, construir um prédio de quase 4 mil metros de área construída. E hoje nós temos um auditório onde nós realizamos todo tipo de evento, e tem beneficiado muito o empresariado local e regional.
Toda semana nós temos um evento no nosso auditório. Porque a casa é nossa, nós não precisamos pedir para um hotel, alugar o hotel ou outro espaço. Então nós temos na nossa casa própria, a nossa sede própria, que foi o sonho de todas as diretorias até o ano 2010, quando nós nós inauguramos a nossa sede própria. 2010. Agora, voltando um pouquinho no tempo, eu acho que 1994 foi um ano muito importante na vida da Associação Comercial, quando foi, por ocasião do Jubileu de Ouro. A gente está mostrando aqui um jornal, JCI, né? Jornal Comércio e Indústria de São Bernardo, falando sobre a história da entidade e sobre a evolução da própria cidade de São Bernardo do Campo. E eu fico surpreso com o presente que você traz à memória em 3 fitas que foram telecinadas pelo nosso amigo Fernando Vilafranca, falando dessas solenidades. A exposição da Sisbec parte 1, parte 2 e parte 3. E nós vamos interromper agora essa entrevista para mostrar cenas inéditas, pelo menos para mim, eu nunca tinha assistido, do que foi aquele grande acontecimento do Jubileu de Ouro em 1944. 1994. Vamos assistir? Vamos. Então tá, joia.
Walter Moura, presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, a Sisbec. A sua preocupação como empresário também com a história, né? A gente tá, além as três partes dá muito tempo, nós colocamos alguns segundos, mas a gente está vendo aqui outras iniciativas como a campanha Meu Grande ABC. A campanha Meu Grande ABC foi uma campanha regional. Nós criamos em 94 o chamado Fórum da Cidadania do Grande ABC. O Fórum da Cidadania do Grande ABC, ele nasceu num almoço dos 4 presidentes das associações comerciais aqui da região. Estava presente eu, São Bernardo, Santo André, Wilson Ambrosio, São Caetano era o... Eu não lembro o nome do presidente de São Caetano, faz tanto tempo já. E o Diadema. Então nós no almoço, muito assim, informal, a situação política regional era drástica. Nós não elegíamos deputados que representassem a região. E nesse convênio, nesse almoço, nós achamos por bem criar um movimento, a partir das associações comerciais, para movimentar a cidade, principalmente para tentar fazer com que a cidade votasse nos candidatos da região, o cidadão, o eleitor. Só que nós não podíamos fazer isso sozinhos. E o que aconteceu? Nós fomos chamando as outras entidades. E houve uma adesão imensa. Todas as entidades representativas da região, desde a sociedade do bairro até os sindicatos, todas se uniram e fundaram o Fórum da Cidadania do Grande ABC, com uma participação exponencial do Diário do Grande ABC. O Diário do Grande ABC, ele, entre aspas, ele comprou a ideia. E através da mídia, nós conseguimos convocar toda a sociedade grande abeciana para participar. E culminou nas eleições de 94 com a eleição de 13 deputados. Nós não tínhamos, em nenhum momento, nós tínhamos eleitos 13 deputados. Então, a participação do Fórum do Grande ABC foi fundamental para reativar a cidadania na nossa região. Muito bem. Um fato importante. Fundamental. Walter Moura, e nessa sexta-feira nós vamos ter a comemoração dos 75 anos. O que vocês estão planejando? É uma comemoração simples. Nós vamos, para marcar essa data, veja bem, Ademir, o momento não é de festa, de muita pomposidade. As realizações que nós devemos fazer, que nós fazemos, são realizações objetivas, práticas e de interesse total para a comunidade. Então nós pensamos, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um jantar? Não. Isso é muito comum. Então nós resolvemos fazer o quê? O lançamento do selo dos 75 anos e do carimbo de 75 anos. Isso, historicamente, marca o momento, marca a entidade e fica indelevelmente marcado para sempre, porque você tem o selo que vai para todo o Brasil e para o exterior, e o carimbo, que é a marca da entidade da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo. Então vai ser uma solenidade muito bonita, uma solenidade simples, mas muito cívica, posso dizer assim, e que vai marcar os 75 anos de fundação da Sisbec, da nossa entidade, que tem promovido o desenvolvimento local, regional e, por que não dizer, também nacional. Um perfil da Sisbec hoje, são quantos associados? Hoje nós temos ativos 2.000 associados. Eu digo ativos, são aqueles que contribuem. Nós temos muitos associados, mas muitos que, em função da crise econômica, eles deixaram de contribuir. E é uma entidade que presta relevante serviço ao associado. Nós temos no nosso prédio, na nossa instalação, o Sicredi,
Sicredi que está na instalação. Temos o Sebrae, que está também instalado na nossa sede. Do ABC, o Sebrae a entidade nossa é a única que tem o Sebrae na própria sede. E nós promovemos uma série de eventos para que o empresariado local ele possa cada vez mais se capacitar. Que hoje, Ademir, se você não tiver capacitação, se você não se modernizar, você sucumbe. Você quebra mais rapidamente do que em anos anteriores. Porque a inovação, ela é constante, ela é diária. E aquele empresário, o empreendedor, que não se atualizar, ele perde o Boeing da história, não é o bonde da história. É o Boeing. Ele perde o Boeing da história. Então nós temos feito rodadas de negócios, palestras, orientação, e nós fazemos workshops com os empresários, orientamos, capacitamos. Esse é o trabalho fundamental de uma entidade como a nossa, que tem 75 anos de vida. A Câmara é sua para convidar as pessoas para essa solenidade. Então eu aproveito o ensejo para convidar toda a classe empresarial de São Bernardo do Campo, porque no dia também do ABC, para que no dia 27 de setembro, próximo, às 19h30, nós vamos promover a solenidade alusiva aos 75 anos da entidade, da Sisbec, com o carimbo da entidade e a personalização do selo. Todos estão convidados e será uma grande honra, uma grande satisfação receber toda a classe empresarial na nossa sede social. E você, Ademir, é o nosso convidado especial. Vamos lá, vamos sim, com muito gosto. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. E nós encerramos mais um programa Memória na TV com outro presente, trazido pelo Walter Moura. O saudoso Joelmir Betting, convidado pela Sisbec, proferiu uma palestra inesquecível no Parque Plaza. E está aqui. O Joelmir Betting vive. É ele que encerra o programa hoje. Na semana que vem, mais um Memória na TV, focalizando histórias, focalizando a realidade do nosso grande ABC. Até lá. PNT no Fundo Nacional de Desenvolvimento, lembram-se? Eles têm lá dentro 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Nunca mais vão ver a cor desse dinheiro. Nós, que somos dos fundos de pensão, eu sou um dos 3 milhões de trabalhadores que participam, me tiraram 1 bilhão e 700 milhões de dólares sem dar a menor satisfação. E agora querem repetir a dose com o mico do CT, o certificado de privatização da companhia da Rede Ferroviária Federal. Vocês já imaginaram eu ficar sócio da Rede Ferroviária Federal? Aquela que fatura 300 e gasta 1.800? Estão destruindo o melhor mecanismo de capitalização. Na Alemanha Ocidental, por exemplo, os fundos de pensão, a coisa funciona assim. Eu tenho um colega que é editor de economia do Frankfurt Allgemeine, que é o mais importante jornal da Alemanha. Ele disse, eu tenho fundo de pensão do meu jornal e fundo de pensão do meu sindicato. Ah, tem fundo de pensão também do meu clube. Só eu tenho 3, a minha mulher tem 3. Da empresa dela trabalha, na BASF, do sindicato da indústria química do RUR e do clube que ela frequenta. Então, eu e minha mulher temos 6 clubes de pensão. Às vezes, conforme as jogadas do mercado, a gente vende do automóvel, pode lá, aplica tudo no fundo de pensão. Para resumo, o fundo de pensão do sindicato da indústria química é o maior acionista da Bayer, que é um gigante multinacional. É o maior acionista. E quando se descobriu o maior acionista da Bayer, ele chegou lá ao sindicato e falou assim, escuta, eu sou o maior capitalista da companhia. E eu, sindicato, trabalhadores, eu quero participar da diretoria. Aí nasceu a cogestão. Para, a cogestão não foi uma conquista de passeata do sindicato, não, foi uma conquista da lei da sociedade anônima. O maior acionista tem direito a nomear um diretor desse negócio. Então a cogestão é um estágio superior do capitalismo social. Os sindicatos na Alemanha são titulares
de 54% do capital social da indústria alemã, através do fundo de pensão. Eu ousaria dizer que na Alemanha Ocidental, os trabalhadores são os donos do capital. Eles são. Isto é a forma superior de capitalismo, que é socialismo. Ou, se você preferir, é a forma superior de socialismo, que é capitalismo. Vamos discutir agora. Quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Acho que foi o pintinho. Bom, no Brasil estamos avacalhando com o fundo de pensão. O governo não deixa o fundo de pensão aplicar dinheiro e obriga a aplicar mal. E as estatais têm uma injeção de contribuintes dentro do negócio, que deveria ser contributivo do trabalhador e não do contribuinte. Somos nós. A questão, portanto, da privatização do INSS é um negócio extremamente complexo, politicamente melindroso, ou seja, não vamos chegar a lugar nenhum nessa discussão. Mas estamos de costas para o mundo e de costas para o futuro em matéria de previdência. Sem considerar que, no terminal da coisa, a população supostamente segurada, no caso da assistência médica, por exemplo, está vivendo nas ruas, nas esquinas de algum posto de saúde ou de um hospital, um verdadeiro atentado aos direitos humanos.